fazer juntada de voto e até pela hora, e fazendo um agradecimento especial aqui à ministra Rosa Weber, que eu sei que tem sessão que deve ter já começado no Tribunal Superior Eleitoral, mas que se manteve para que a gente tivesse o quórum e pudesse terminar esse julgamento ainda hoje. Vou deixar de fazer observações, até porque o voto do ministro Edson Fachin, desde o relatório e em seus fundamentos, aprofundou-se de maneira que facilitou, tanto para quem o acompanha, como é o meu caso, como até para a divergência, como foi acentuado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, porque quando os dados ficam claros, a interpretação das normas a que se subsumem os fatos fica muito facilitada, quer seja o entendimento num ou no outro sentido, porque se trata aí da compreensão da inteligência que se dá a estes dados. E tenho para mim que quanto à imputação de peculato, como posto e acentuando também o enorme prazo, o alargado prazo que permaneceu e que não é incomum, e que neste caso foi especialmente alargado, de manutenção destes dados na Procuradoria-Geral da República de 2007 até chegar aqui em 2013, também como acentuado pelo ministro Ricardo Lewandowski, precisa de ser enfatizado para que, fora de contexto, não se impute ao Supremo Tribunal Federal o que não é uma demora nossa, nem é que nós não estejamos a buscar formas, procedimentos e adotando providências para que possamos julgar de acordo com a celeridade do razoável duração do processo previsto constitucionalmente como direito do cidadão, apenas para que não se impute mais responsabilidades do que temos ou mais culpas do que não temos. E, portanto, faço essa observação inicial com o respeito que tenho pela Procuradoria, e sei que até mesmo lá muitas vezes não tem sido fácil, quer pelo assomo de serviço, quer porque também depende de uma série de providências e diligências que são tomadas. Mas para que isto fique clareado. Quanto à imputação, como dizia, de peculato, tenho que os indícios são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, até porque os indícios decorrentes de a verba indenizatória, ou pelo menos parte, teriam sido desviadas, ou poderiam ter sido desviadas na forma do que se contém na acusação, apresenta-se de maneira suficiente para determinar a instauração da ação penal e para que se aprofunde e verifique a sua ocorrência ou não, e extrai dos documentos que foram apresentados, desde a denúncia, que não é um primor, como afirmado, realçado pelo ministro Teori e também pelo ministro relator. Naquele período de janeiro a julho de 2005, na prestação de conta dos valores a título de verba indenizatória, as notas fiscais não guardavam correspondência e, como bem anotado pelo ministro Marco Aurélio, aqui estamos a cuidar de dinheiro público, de dinheiro do povo, portanto. E não havia os lançamentos necessários, houve o laudo 374 do Instituto de Criminalística, que analisou a movimentação financeira e, ao analisar, apresenta que não houve a comprovação, a identificação de que isso teria ido exatamente para o uso que seria necessário. Enfim, há todo um acervo de dados e fatos que nos levam a aceitar agora a denúncia para que se tenha a devida instrução e a comprovação da ocorrência ou não dos fatos, segundo uma ilicitude ou não, e a despeito de concordar integralmente com o que afirmou o ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que qualquer processo, especialmente para quem tem vida pública, é realmente algo grave, algo sério, um gravame que se impõe, mas também o Estado de Direito impõe a todos os que se submetem, particulares ou servidores públicos ou agentes públicos, a necessidade de que o Poder Judiciário cumpra o seu papel, que é de
instado pelo Ministério Público, que no caso brasileiro é a instituição responsável com o dever de trazer a imputação, e com um quadro fático subsumido a uma determinada norma ou a um conjunto de normas, pelo menos em tese, não se pode abster, a não ser que haja a segurança da inocorrência dos fatos, de aceitar a denúncia. Portanto, eu também, me baseando nos dados dos autos e no que foi aqui trazido e discutido hoje, quanto à imputação da denúncia do peculato desvio, estou acompanhando o ministro relator. Quanto à prescrição, nenhuma dúvida. Quanto aos documentos na forma por ele apresentados, no sentido de que temos aqui a extinção de punibilidade, o que é um pedido do Ministério Público mesmo, que aponta e que, portanto, haverá de ser acatado, e a parte referente aos crimes de falsidade ideológica e uso das guias, também vou pedir vênia à ministra Rosa, ao ministro Roberto Barroso e ao ministro Marco Aurélio, para acompanhar o relator no sentido de que não me pareceu haver a clareza devida de que aqui se tinha um quadro suficientemente fundamentado, coordenado, e quanto a essas imputações, especificamente às guias de trânsito animal, as GTAs e as declarações de vacinação contra a febre aftosa. E, portanto, apenas neste plus que foi acrescentado pelo ministro Roberto Barroso, que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Marco Aurélio, eu peço vênia a vossas excelências para acompanhar integralmente o voto do ministro relator. E, fazendo, como disse, a juntada do meu voto, eu proclamo o resultado do inquérito 2593, de relatoria do ministro Edson Fachin, recebida a denúncia pelo crime de peculato, vencidos os ministros, no ponto os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Quanto à prescrição dos crimes de falsidade ideológica de documentos particulares, a prescrição foi reconhecida pelo ministro relator, que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, em maior extensão, Roberto Barroso, o ministro Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, o ministro. Aí é unânime, no ponto é unânime, quanto aos documentos particulares é unânime. E a inépcia da denúncia quanto aos documentos, especificamente aos documentos que foram tidos como as guias de trânsito animal e as declarações de vacinação, votaram no sentido o ministro relator, o ministro Teori Zavascki, o ministro Luiz Fux, o ministro Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia. Vencidos nesse ponto, portanto, e apenas nessa extensão, quanto a esses documentos, quanto a esta inépcia, a ministra Rosa Weber, que não considerava que havia inépcia, rejeitou a preliminar de inépcia. E quanto ao recebimento também pelos demais documentos, o ministro Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio. É a proclamação do resultado. Senhor presidente, então, apenas para esclarecer aqueles que nos ouvem, eu fui vencido, juntamente com o ministro Gilmar Mendes e o ministro Toffoli, apenas no que diz respeito ao peculato. Crime de peculato, exatamente. No que diz respeito à rejeição, seja por inépcia, seja por prescrição dos crimes de falso, ou falsidade ideológica, e dos crimes de documentos falsos, inclusive documentos públicos, nós fomos vencedores também, porque acompanhamos a douta maioria. A maioria. Apenas discordamos nesse aspecto, vencido entendendo que os indícios eram frágeis no que tange ao crime de peculato, então, desvio. Vossas Excelências são vencidos apenas no recebimento da denúncia, porque
o recebimento da denúncia pelo crime de peculata, que pois não, fomos vencidos. Os 3 ficam vencidos. Portanto, não acompanhamos a douta maioria no que tange a rejeição dos demais. E a inépcia. E não recebiam a denúncia, porque o que remanescia, que era o crime de peculato, Vossas Excelências também não recebiam. Essa é a proclamação do resultado. Eu gostaria de, antes de finalizar, apenas indicar para conhecimento dos senhores advogados que, como hoje nós tínhamos uma pauta com assuntos que são urgentes, essa pauta terá seguimento na próxima sessão, ou seja, as ações que se seguiriam hoje passam a ser chamadas em primeiro lugar na pauta de quarta-feira e, na medida do possível, daremos sequência à pauta de quarta. E também, e aí, como temos hoje, agora apenas 7, na semana eu vou ter que pedir, acho que sou a presidente que mais faz pedidos a Vossas Excelências, para ver se ainda faríamos uma sessão extraordinária a ser marcada de acordo com a conveniência de todo mundo neste mês de dezembro. Não, nós estamos mudando o horário no dia 14. Senhora Presidente, pela ordem, a bancada à minha esquerda diz que nós temos 1h20 de crédito. Não sei se... Como é que vai ser como é que isso será? Talvez alguns minutos a cada dia nós possamos descontar esse crédito. Tá bem. Eu agradeço aos senhores ministros, de uma forma especial, como disse a ministra Rosa, porque sei que a gente fica agoniada quando tem um outro compromisso. Peço desculpas por ter pedido para que permanecesse. Aos senhores advogados, pela enorme ajuda e pela presença. Ao vice-procurador-geral da República, senhora secretária, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, desejando uma ótima noite para todos. Muito obrigada. Muito bem.